Muito boa noite para você que me acompanha pelo Esporte pelo Juva, pela fanpage do Facebook, pelos vídeos no canal do YouTube também. Hoje eu vim falar de Copa do Brasil e também TV Sul-Americana, mas o foco principalmente é Copa do Brasil, que teve rodada hoje à noite, né? Para começar, o São Paulo ganhou de 4-2 do PSTC, né? O Paraná Soccer, né? Não é um partido de nenhum lugar, não. É um time do Paraná, inexpressivo, né? Mas o jogo, pelo jeito, teve um pouco de sufoco, assim, tal. O São Paulo continua com aquela proposta de fazer muito gol, mas também tomar muito gol e tomar alguns sustos, né? O São Paulo ganhou 4-2 e avançou para a terceira fase, né? Ele vai enfrentar o ABC de Natal. O ABC ganhou nos pênaltis do Audax. Podia rolar aquele confronto o Grêmio, o Osasco, né? Audax, Osasco contra o São Paulo, como foi na primeira rodada do Paulista, mas não vai acontecer. O ABC ganhou em casa, ele empatou, na verdade, e depois ganhou nos pênaltis 4-1, né? Então ele vai ser o adversário do São Paulo na terceira fase. O Joinville também se classificou, ganhando em casa por 1-0 do São Raimundo. O Joinville é um time um pouco mais de expressão, sempre lembrando que nessa fase não tem aquela história de quem era menor ranqueado seria o mandante da casa, foi por sorteio, né? E dessa vez, se empatasse, quem jogava fora também não estava classificado, iria para os pênaltis. Continuando a sequência dos resultados, o Fluminense ganhou fora de casa do Sinop, resultado tranquilo também, assim, fez o que deveria fazer, também tomou pelo jeito um susto antes, mas depois se recuperou bem. O Avaí pegou o Luverdense em casa, empataram 1-1, e aí nos pênaltis o Luverdense ganhou de 3-2. Aí o Luverdense vai ser adversário do Corinthians, sempre mandando, no meio do resultado aqui, sempre mandando um abraço para todo mundo que me acompanha ao vivo, para quem está curtindo, para quem puder compartilhar sempre, agradeço bastante. Então, o Luverdense passou nos pênaltis, né? O Sampaio Corrêa jogou em casa contra o Guarani de Juazeiro e avançou, justificou 2-0 também. O Sampaio Corrêa é um dos times menores de expressão, mas que começa a fazer um pouquinho de barulho. Não sabemos até onde vai, mas é sempre legal ver os times menores desafiando os maiores, né? Agora, né, para essa próxima fase já começa aquele sistema mais tradicional que a gente já estava acostumado na Copa do Brasil, né? De jogos de ida e volta dentro de casa e fora de casa, com um gol qualificado fora de casa, né? Isso já na próxima semana já começa, né? O Gurupi ganhou do Rio Branco, dois times completamente inexpressivos, né? Então não dá para pensar que vão avançar assim. O Goiás passou pelo Boa também nos pênaltis, 0-0 no tempo normal e 3-2 nos pênaltis. O Vasco da Gama penando para passar de um time da Série B do Vila Nova, mas conseguiu classificar 2-1 acho que foi de virada, né? Pelo que eu entendi, assim. E o Corinthians, rapaz, tá naquela situação que não consegue criar, não consegue fazer nada, né? De produtivo, assim. Teve estreia do Jadson, o Jô tá pegando mais ritmo de jogo. Mesmo assim, eles entraram no segundo tempo, né? Mesmo assim, ficaram no 0-0 com o Brusque de Santa Catarina e classificaram nos pênaltis. Isso, assim, com muito sofrimento, né? Se por um lado o São Paulo continua naquela proposta de que faz muito gol e toma muito gol, o Corinthians continua numa proposta de que 0-0 já é goleada, né? Já é resultado suficiente para passar, que foi o que eles fizeram, né? Inclusive nos pênaltis, o Jadson bateu a primeira cobrança e perdeu, e aí o rapaz do Brusque, que tinha a chance de classificar na última cobrança, bateu na trave, deixou as cobranças regulares empatar no final, né?
Aí depois, na sexta cobrança, pesou mais a camisa, assim, e tal, a técnica, e o Corinthians conseguiu avançar. Mas que sufoco, né? Ia ser muito ruim, por exemplo, do Corinthians. Eu imagino a pressão que seria da torcida caso não tivesse classificado. Teria que ficar o primeiro semestre basicamente só com o Paulista, assim. Eles vão ter um confronto da Sul-Americana, mas um Paulista só pra jogar, assim, só um confronto, né? Então só ficaria com o Paulista, assim. Para finalizar da Copa do Brasil, né? Esses times, São Paulo, ABC, Joinville, Fluminense, Sampaio Corrêa, Luverdense, Gurupi, Goiás, Corinthians e Vasco, eles se juntam a outros que já tinham se classificado na semana passada, né? Muricy, Boa Vista, Cruzeiro, Internacional, Criciúma, Vitória e Sport Recife, né? O Asa também, que eu tinha ficado devendo o resultado da semana passada, que foi o jogo na quinta-feira, ganhou do Curitiba dentro do Couto Pereira, resultado importante, e talvez a grande surpresa dessa rodada se dá nesse jogo, assim. Aqueles jogos que eu tinha falado que ia acontecer durante o Carnaval, Paraná e Bahia, foi adiado pelo visto, assim, então não sei quando que vai acontecer, eu não tenho essa informação precisa. Posso até pesquisar se alguém se interessar, até a título de informação mesmo. E amanhã ainda tem Ponte Preta e Cuiabá para definir todo mundo que classifica para a próxima fase, né? Ainda não entra o pessoal da Libertadores, assim, mas já, eu acho, não sei se entra na terceira fase, eu acho que ainda não. Acho que só depois que eles jogarem fase de grupos, né? Mas enfim. E também começou a Copa Sul-Americana, né? Que é aquele negócio que a gente já tinha comentado, de confrontos de times, assim. Por enquanto não jogou nenhum brasileiro, né? Mas só a título de curiosidade, ontem já teve jogo, hoje teve mais alguns e amanhã também tem. Aí depois de amanhã só vão ter jogos novamente dessa competição em abril, então daqui um mês só, então vai estar mais tranquilo. Mas só para passar assim rapidamente de coisas importantes, o Deportivo Cali ganhou o jogo da ida contra o Sportivo Luquem. Vou falar dos times um pouco mais expressivos, porque tem muitos times que eu nem sequer ouvi falar. O Defensor do Uruguai conseguiu um empate fora de casa 2-2 contra a Liga de Quito, resultado importante para o time uruguaio. Isso na terça-feira. Hoje o argentino Huracán perdeu de 3-0 para o Anzoátegui. Então, o time argentino tomar um desse daí, né? O Racing, outro time argentino, ganhou de 1-0 do Águilas Douradas também, não sei da onde que é, assim. Bem coisa inexpressiva ainda, parece bem, sabe, quase segunda divisão de Sul-Americana, assim. Para destacar mais, talvez amanhã tenha alguns jogos um pouco mais legais, que são de times mais conhecidos, né? O Juan Aurich pega outro time argentino, o Arsenal de Sarandi. O Cerro Porteño do Paraguai pega o Caracas da Venezuela e o Tolima pega o Bolívar. Tolima, né? Tem tudo aquelas coisas assim. Bom, então hoje é só isso mesmo, só um balanço assim, mas dos mais importantes, os times do Rio, de São Paulo, que jogaram a Copa do Brasil hoje, classificaram, né? Então seguem firmes ainda. Só para passar rapidinho, hoje teve aquele jogo também da polêmica, né? De transmissão do clássico, né? Atletiba, né? O Atlético ganhou do Curitiba, só que no Paranaense, no geral, assim, os dois estão bem mal, assim, para falar a verdade. O Paraná é primeiro com 12 pontos em 5 jogos. Para vocês terem uma noção, o Curitiba é sétimo com 7 pontos nos mesmos 5 jogos e o Atlético Paranaense chegou a 6 em 5 jogos.
Os dois estariam nas últimas duas posições de classificação, bem abaixo do que é esperado por um campeonato que não tem tantos times expressivos assim, né? Mas talvez seja uma sobrecarga de jogos, né? E também teve clássico válido pela quinta rodada, abrindo a quinta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, né? O clássico vale por si, a bem da verdade, né? Sport e Náutico foi 1-1, foi um jogo tipo, reserva contra o titular, assim, tem Copa do Nordeste acontecendo. Aí lá o campeonato é dividido agora, né, tá numa fase hexagonal do título e hexagonal da permanência, né? Esses dois times estão no hexagonal do título, mas eles estão em segundo e terceiro respectivamente, né? O Sport chegou aos 9 pontos e o Náutico chegou aos 8. Os dois com 5 jogos. Quem é líder é o Salgueiro com 4 jogos e 10 pontos, né? Tá invicto ainda, tá? Então, só para dar um parâmetro também de coisas mais ao norte do país, assim, às vezes a gente não tem tanto acesso aos resultados da transmissão dos jogos, mas para não ficar esquecido também, né? Sempre merece nosso apoio, nossa atenção como um título jornalístico também. Por enquanto é só isso, então agradeço mais uma vez quem pôde acompanhar ao vivo, quem vai ver mais tarde, assim, amanhã e tal. E um grande abraço a todo mundo, não deixa de compartilhar, de curtir. Quem for ver lá no YouTube depois, mais tarde, lá tem o meu canal Juvenal Dias. Por enquanto é isso, um abraço e até uma próxima.